Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Acerta as mangas, Ana. Neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo jóia? Espero que sim, que esteja tudo bem. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E aí, meio-dia e meia, tem os vídeos do Matheus de volta, o Almanaque Assombrado de segunda a sexta. Não sei ainda quanto sábado e domingo, mas de segunda a sexta tem Almanaque Assombrado de volta para vocês, meio-dia e meia, ok? Não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma olhada nos produtos, nas camisetas. E não se esqueça do like neste vídeo. Já pode ir lá deixar o seu like, tá bom? Vamos ao relato de hoje, então. Vamos lá, o relato de hoje é este: As Bruxas das Árvores. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar como quiser. Trocarei o restante dos nomes para facilitar a sua leitura e também não citarei os nomes das cidades para maior privacidade. Muito obrigada. Acompanho o canal há 3 anos e hoje decidi vir contar a história da minha família, confiando no seu respeito com os relatos e a compreensão dos assombrados. A história é especificamente da minha mãe. Eu ainda não era nascido na época dos fatos, então tudo que relato aqui são fatos que foram me contando conforme o meu crescimento e, de certa forma, também me afeta. Minha mãe é a Dona Cecília. Ela cresceu em uma cidade que fica a 1 hora de Maceió, Alagoas. Sua infância foi extremamente difícil. Morava apenas com a mãe, Tânia, a minha avó. Seu pai, meu avô, não a assumiu e nunca as ajudou com nada. Pelo contrário, espalhava para todos da cidade que Tânia era uma vagabunda e outros nomes ruins que imagino que você nem possa falar. É, verdade. Por isso, a minha mãe e a minha avó eram muito mal faladas na cidade naquela época. Até minha mãe, que era apenas uma criança de 10 anos, era julgada pelos pais de suas coleguinhas da escola por ser filha de mãe solteira e por isso seria uma má influência para seus filhos. Sem conseguirem se manter e sem ajuda financeira, as duas acabaram perdendo a casinha em que moravam e foram para a rua. A única saída para não passarem fome foi trabalharem ajudando a cuidar de um sítio de um casal de velhinhos que procuravam alguém para fazer os serviços domésticos e cuidar de alguns animais. Em troca, elas teriam comida e lugar para dormir. Então se mudaram para esse sítio, que ficava bem afastado da cidade, em área rural. Consistia em uma casa humilde entre uma área montanhosa e para subir até ela havia uma ladeira bem íngreme. Mas não foi uma estadia normal, nem no início. Minha mãe diz que aquela senhora, dona do sítio, logo no primeiro dia ficou horas trancada conversando com a minha tia-avó, Tânia, dentro do quarto. E que quando Dona Tânia saiu, disse para minha mãe que havia uma regra rígida para ela, que era a seguinte: em hipótese alguma, a Cecília poderia sair de dentro da casa depois de escurecer, nem para ir no banheiro, que ficava do lado de fora. Minha mãe não entendeu, mas obedeceu. E todos os dias, durante 2 anos, assim que escurecia, minha avó já mandava ela entrar e fazer alguma coisa dentro de casa, mas não podia sair mais de jeito nenhum. Cecília ainda frequentava a mesma escola de antes, quando morava na cidade. Então ela acordava bem cedo e ia pedalando até lá, ia de bicicleta.
Um dia comentou com uma de suas coleguinhas sobre isso, de não poder dar as caras nem na porta da casa durante a noite. A menina regalou os olhos e lhe contou a história que a sua avó havia lhe contado. Segundo a avó dessa coleguinha, quando ela era pequena e morava naquela mesma área rural, também não lhe era permitido sair de casa ao anoitecer, e que foi assim até os seus 15 anos, quando mudou-se de lá e lhe contaram a verdade. Havia uma lenda, entre aspas, de que naquela região, onde havia árvores altas, passavam por lá mulheres que eles chamavam de bruxas ou feiticeiras. Ninguém sabia se eram humanas mesmo ou não, mas havia avistamentos dessas mulheres pulando de árvore em árvore, como macacos. E esses avistamentos ocorriam apenas durante a noite. Podiam ver seus vestidos esvoaçantes enquanto pulavam nos galhos e desapareciam de uma área de árvores e em seguida já apareciam pulando em árvores do outro lado, como se elas se teletransportassem, o que reforça a ideia de que não eram humanas. Os moradores da região as temiam, porque, segundo a lenda, essas mulheres bruxas faziam rituais com crianças, mas apenas meninas, pois eram dessas meninas que extraíam pureza e juventude. E todos levavam essa lenda bem a sério. Nunca nenhuma menina havia sumido, mas a maioria já relatou ter visto ao anoitecer essas mulheres. E por precaução guardavam as meninas dentro de casa. Posteriormente, minha mãe insistiu em perguntar para Dona Tânia se era esse o motivo dela não poder sair, que confirmou. O que ela deveria levar a sério, pois contou que ela mesma, a senhora, durante esse tempo que estavam na casa, já presenciou a aparição dessas bruxas centenas de vezes. Minha mãe ficou apavorada e nunca mais questionou, continuou com sua rotina. Anos se passaram e aquele casal de velhinhos acabou falecendo. Os dois por doença de Chagas. Minha avó ficou muito triste porque os considerava muito, pois foram os únicos que lhes deram abrigo e oportunidade. Por fim, a casa ficou com as duas. Minha mãe já tinha 16 anos, estava namorando com um rapaz da cidade. Minha avó Tânia aprovava o namoro, mesmo que a minha mãe fosse nova, pois dizia que era um bom moço e que cuidaria de sua filha. Minha mãe acabou engravidando com 3 meses de namoro e foi morar na casa de seus sogros, com o rapaz, pois era comum isso acontecer e ainda é até hoje. Se engravidou, tinha que casar. E assim deixou a minha avó Tânia sozinha no sítio e foi morar na cidade. Era uma menina, Ana. Era uma menina, Ana. Nasceu uma menina. Entendi. Minha mãe diz que era uma bonequinha de cabelos cacheados e bochechinhas coradas. Era tudo. Era engraçadinha, brincalhona e foi muito bem amada. Seus sogros ajudaram a cuidar e a minha avó também, pois mesmo morando na cidade, a minha mãe passava alguns dias no sítio com a dona Tânia para a menina passar algum tempo com a avó materna. Todos a achavam uma graça. Hoje era para essa menina ser a minha irmã mais velha, Ana, mas não cheguei a conhecê-la. O destino foi outro. Irei chamá-la de Clara aqui. Quando Clara completou 9 anos, minha mãe e seu marido já estavam morando em uma casinha só deles, mas perto dos sogros. Minha mãe conta que em um sábado ela e seu marido discutiram e ela saiu para a casa da dona Tânia levando a Clara junto e decidiu que passaria uns dias lá. Ela chegou, deixou a menina brincando em um sofá que havia na entrada da casa. O dia ainda estava claro e ficou ajudando a minha avó com alguns afazeres na cozinha enquanto conversavam. Papo vai, papo vem, e quando se deram conta, já era 7 horas da noite. Chamaram a Clara para entrar e comer, né? Mas não ouviram resposta. Minha mãe foi procurá-la, não estava mais no mesmo lugar.
e em lugar nenhum do lado de fora. Imaginou até mesmo que a menina estava brincando, mas procuraram pela casa inteira e não achavam em lugar nenhum. A minha mãe lamenta até hoje ter sido tão descuidada, ter deixado o tempo passar sem preocupação, achando que estaria tudo bem. Não tocamos muito no assunto aqui em casa hoje, pois é algo que a minha mãe não quer conversar. Então, essa última parte tentarei resumir ao máximo, porque eu mesmo também não tenho muitas informações. Quem me contou boa parte foi a minha avó, Tânia, que hoje já está bem velhinha. Elas procuraram a menina por horas, já de noite, pelas redondezas, e nada. Totalmente desesperadas, já esperando o pior. No dia seguinte, receberam a triste notícia. Clarinha foi encontrada já sem vida, a poucos metros da ladeira que havia para subir até a casinha do sítio. Ela estava nua, sem os cabelos, pálida e sem nenhum ferimento aparente, exceto por seus dedinhos que estavam sem as unhas também. Foi o pior momento da vida da minha mãe. Seu mundo desabou. Ela gritou tanto que ficou sem falar por alguns dias, apenas chorava. Ficou o questionamento de quem poderia ter feito aquilo com a Clarinha. Mas não havia suspeitos, não havia rastro de ninguém. Seus cabelos e suas unhas também não foram encontrados. Aquilo chocou a todos. Ninguém dizia diretamente para minha mãe, mas todos comentaram que a pequena foi vítima de ritual daquelas bruxas das árvores que circulavam há séculos naquela região. E após esse ocorrido, elas continuaram a aparecer vez ou outra. Enfim, Ana, para resumir, minha avó continuou morando na mesma cidade, porém fora da área rural. Minha mãe deixou o marido e veio para São Paulo. Anos depois, conheceu outra pessoa, o meu pai, e assim eu vim ao mundo. Desde pequeno, percebo a super proteção que a minha mãe tem comigo, mas compreendo completamente os motivos dela. Hoje moramos em uma cidade do interior, pertinho de Rio Preto, e às vezes vamos visitar a minha avó Tânia, lá em Alagoas. Obrigado pela atenção, tentei ser breve e obrigado pelo seu trabalho incrível. Agora é só para mim. Ok. Que triste, gente, mas eu fico pensando se em vez de ser coisa de bruxas, não seja de algum maníaco. Entendeu? Eu não sei o que era visto nas árvores. Eram realmente mulheres? O que era visto era alguma outra coisa que às vezes era criado naquilo, na mente, que eram bruxas ou não sei o que, mas será que meninas até 15 anos, sei lá, será que não tinha realmente algum maníaco na área, sei lá? Às vezes já tinha algum medo a respeito disso. Como sabiam que pegava meninas, não sei o que lá? Porque se não tinha pego ninguém ainda, de onde que veio essa... Como sabiam que eram meninas e tal? Parece o lance lá das bruxas de Ardória, não é? Também tem mais ou menos um lance desse tipo. Seria como aconteceu lá o lance das bruxas, teria acontecido ali seria algum tipo de vingança de algumas almas, de alguns espíritos que foi feita alguma coisa com elas ali naquele tempo, como na história lá das bruxas de Ardória, sabe? E aí elas ficam se vingando, essas almas ficam aí se vingando disso, seriam entidades. É estranho, mas... não sei, não tinha... Ai, credo. Realmente tenso, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se alguém souber de alguma coisa, se alguém é daquela região
e saiba de alguma lenda, alguma coisa assim a respeito nesse sentido, alguma história assim, também manda pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!